Ok, crianças, estamos a falar da radiação do corpo negro e já falamos da lei de Wien. Vou pôr no quadro um pequeno resumo só sobre a lei de Wien. Vamos ver. Lei de Wien. Diz o quê? O produto do comprimento de onda pela temperatura absoluta do corpo negro é constante. Certo? Já vimos que o comprimento de onda e a temperatura são inversamente proporcionais. Se T aumenta N vezes, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, então lambda diminui N vezes. Justo? Se T diminui 2, 3, 4 vezes, lambda vai aumentar 2, 3, 4 vezes. Eu digo assim, um corpo emite radiações com a frequência de 6 vezes 10 elevado a 14 Hz. Quero saber qual é a temperatura deste corpo. Da lei de Wien, sempre L, eu vou ter lambda vezes T igual a B. Mas não me deram o comprimento de onda. Mas eu sei que lambda é C sobre F vezes T igual a B. Então, T será B vezes F sobre C. T será B. 3 vezes 10 menos 3. Frequência 6 vezes 10 elevado a 14. Velocidade da luz 3 vezes 10 elevado a 8. Simplifico 3. Temperatura será 6 vezes 10 elevado a mais 11, menos 3 mais 14, vezes 10 elevado a menos 8. Porque 10 elevado a mais 8 passa para o numerador, muda o sinal. Fico 6 vezes 10 elevado a mais 3. Ou, que é a mesma coisa, 6.000 Kelvin. Justo? Nunca esqueçam. Aumentou a temperatura, diminuiu o comprimento de onda. Diminuiu a temperatura, aumenta o comprimento de onda. Por exemplo, no exercício 1, diz a temperatura de uma estrela A, 1,2 vezes 10 elevado a 4 Kelvin. E o comprimento da radiação emitida por uma estrela B é de 600 nanômetros. Estimar a temperatura da estrela B. Então, comprimento de onda da estrela B, 600 nanômetros, 6 vezes 10 menos 7 metros. Já expliquei como é que se reduz. Lambda vezes T igual a B. T, B sobre lambda, 3 vezes 10 menos 3, sobre 6 vezes 10 menos 7. 3 a dividir por 6, 0,5 vezes 10. Menos 3 mais 7, 0,5 vezes 10 elevado a mais 4, que é 5 vezes 10 elevado a mais 3 Kelvin. 5.000 Kelvin é a temperatura da estrela B. Depois diz,
Calcula o comprimento de onda da radiação emitida pela estrela A. Radiação emite comprimento de onda. Lambda vezes T igual a B. Lambda, B, sobre T. 3 vezes 10 menos 3 sobre 1,2 vezes 10 menos mais 4. Foi a temperatura que deram. Vou dividir 3 por 1,2, vou fazer o cálculo e já está. Depois diz, explica como irá variar a taxa de radiação. Isto já vamos daqui a bocado quando falarmos da lei de Stefan-Boltzmann. Lei de Stefan-Boltzmann. Antes de falarmos da lei de Stefan-Boltzmann, vamos falar de uma grandeza física que se chama emissividade energética. Vamos representar a emissividade energética pela letra E. Emissividade energética é a energia que o corpo negro emite por unidade de superfície e por unidade de tempo. Só que energia sobre tempo é potência. Neste caso, potência luminosa pela superfície. Certo? Esta potência luminosa chama-se luminosidade. Pode-se representar pela letra L. Então, L sobre S. De acordo com a lei de Stefan-Boltzmann, a emissividade energética é diretamente proporcional à quarta potência da temperatura absoluta. Traduzido isto matematicamente, nós vamos ter que a emissividade energética é igual a uma constante de proporcionalidade, que se lê sigma, vezes T à quarta. Constante de proporcionalidade, sigma, é igual a 5,67 vezes 10 elevado a menos 8 watt por metro quadrado vezes Kelvin à quarta. Este é o valor da constante de proporcionalidade da constante sigma. Justo? Muito bem. Se nós quisermos fazer o cálculo, por exemplo, vamos supor que a temperatura seja de 1000 Kelvin. 10 elevado ao cubo Kelvin. A emissividade será sigma vezes T à quarta. 5,67 vezes 10 elevado a menos 8 watt por metro quadrado vezes Kelvin à quarta vezes 10 ao cubo, que é a temperatura, à quarta. 5,67 vezes 10 menos 8 vezes 10 elevado a 12, que é 3 vezes 4, potência de uma potência, fica 5,67 vezes 10 elevado a mais 4 watt por metro quadrado. Lá está. Watt é a unidade de potência, metro quadrado é a unidade de superfície. Portanto, a emissividade depende da energia que é emitida
da superfície e do tempo de emissão. Muito bem, agora vamos interpretar a lei de Stefan Boltzmann. Emissividade também se chama taxa de radiação. Já? Taxa de radiação. Reparem que a emissividade é diretamente proporcional à quarta potência da temperatura. O que é que isto significa? Se T aumentar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, então a emissividade vai aumentar 2 vezes a quarta, que é 16, ou 3 vezes a quarta, que é 81, ou 4 vezes a quarta, ou 5 vezes a quarta. Ou seja, se a emissividade aumentar, se a temperatura aumentar N vezes, vamos dizer aqui, N vezes, a emissividade também vai aumentar N à quarta vezes. Está certo? 2 à quarta, 16, 3 à quarta, 81, 4 à quarta, 256, 5 à quarta, 625, etc, etc, etc. Estamos claros? Agora, é preciso não esquecer que a temperatura é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então, se lambda aumentar N vezes, isto implica que a emissividade diminui N à quarta vezes. Se a frequência aumentar N vezes, a emissividade aumenta N à quarta vezes. Isto é extremamente importante vocês perceberem. Taxa de radiação aumenta elevado a 4 em relação à temperatura e à frequência. E diminui também elevado a 4 em relação ao comprimento de onda. Por exemplo, eu digo assim, uma estrela A emite radiações de comprimento de onda 400 nanômetros e uma estrela B emite radiações de 800 nanômetros. Eu quero saber a temperatura de cada estrela. Uso a lei de Wien. Lambda vezes T igual a B. T igual a B sobre T. B sobre lambda. E calculo. B é constante, 3 vezes 10 elevado a menos 3. Já fizemos no vídeo passado. Agora eu quero comparar a emissividade, a taxa de radiação. Reparem que lambda A é metade de lambda B. 400 é metade de 800. Isto significa que a temperatura A é 2 vezes a temperatura de B. Aliás, se calcularmos aqui, TA 3 vezes 10 menos 3
sobre 4 vezes 10 menos 7. TB, 3 vezes 10 menos 3, sobre 8 vezes 10 menos 7. Aqui vamos ter uma temperatura de 7500 Kelvin e aqui vamos ter uma temperatura de 3750 Kelvin, que é metade de TA, ou seja, TA é 2 vezes TB. Isto implica, como a taxa de radiação, emissividade, é diretamente proporcional à temperatura à quarta, então a emissividade da estrela A será 2 à quarta vezes a emissividade da estrela B. Ou seja, a emissividade da estrela A será 16 vezes maior que a emissividade da estrela B. É preciso não esquecer isto. Maior comprimento de onda, menor temperatura. Menor comprimento de onda, maior temperatura. Maior temperatura, maior emissividade. Certo? A emissividade aumenta com a quarta potência da temperatura. Se eu disser assim, a temperatura de uma estrela B é 3 vezes a temperatura de uma estrela A. Quero comparar as emissividades das duas estrelas. Emissividade diretamente proporcional à temperatura à quarta. Então, EB será 3 à quarta EA. Ou seja, EB será 81 vezes a emissividade da estrela A. Perceberam? Atenção. Depois tenho gráficos da emissividade em função da frequência ou do comprimento de onda. Frequência vezes 10 elevado a 14 Hz. Emissividade. Estes gráficos têm esta forma aqui. Maior frequência A, B. Reparem que a frequência A é maior que a frequência B. FA maior que FB. Isto implica que a temperatura A é maior que a temperatura B. Quanto maior for a frequência, maior é a temperatura. E menor é o comprimento de onda. Então, se eu representar a emissividade pelo comprimento de onda, eu vou ter gráficos ao contrário. Menor comprimento de onda, estrela A tinha maior frequência, tem menor comprimento de onda, mas tem maior emissividade. Já? E nós usamos estes valores para fazer os cálculos. Nunca esquecer que o comprimento de onda é velocidade da luz sobre a frequência, velocidade da luz sobre o comprimento de onda. Ok, amigos? Falamos da ficha sobre radiação do corpo negro. Vocês vão resolver a ficha olhando para o vídeo e no próximo vídeo eu vou mandar a resolução de cada exercício para vocês compararem. Beijinhos!